Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso quadro Constelação Responde. Essa é a nossa aula de número 28. Nossa, tá crescendo aqui o nosso conteúdo dentro desse quadro. Obrigada aí pelo retorno de vocês, obrigada pelo carinho, pelas perguntas. E hoje, uma pergunta que eu adoro falar sobre esse tema, que é sobre foco. Como manter o foco em tarefas mais longas. E é legal que esse conteúdo aqui, ele não fala só sobre tarefa, mas ele fala também sobre os nossos desejos, sobre as nossas metas, os nossos objetivos profissionais e até mesmo de vida, porque às vezes nós temos assim uma meta, um desejo, que no nosso mundo, né, a nossa forma de ver as coisas, a gente olha e fala assim, nossa, tá tão distante. Por exemplo, eu quero ser diretora de logística, mas eu ainda sou uma analista. Eu sou analista sênior aqui. Nossa, eu tenho que virar coordenadora, gerente, tal. Aí você olha, e você fala assim, caramba, tá tão distante. E aquilo começa a dar um cansaço. Então, o conteúdo que a gente vai trazer aqui, ele vale tanto para nós pensarmos em tarefas que são mais distantes, como também para os nossos desejos e metas quando a gente enxerga que isso está longe. Olha só, eu estou na aula 28. Gente, quando eu fiz a primeira, porque é uma aula por semana, né? Um conteúdo por semana, então são 28 semanas. É bastante tempo, né? Nossa, são o quê? 7 meses? Que a minha matemática não é boa, não. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, olha, bora lá. Eu estruturei aqui nosso conteúdo em 4 tópicos para tentar ser assim o mais didática possível, tá? Sou pedagoga, então gosto de fazer de uma forma didática. Então, só para você saber o que vem por aqui. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho que o foco, ele é sobre sentir, ele não é só uma técnica. Nós pensamos que foco é técnica. Quando falo em foco, eu fiquei até preocupada em dar esse nome aqui, né? Embora a pergunta chegou assim, porque geralmente a pessoa olha e fala assim: ela vai falar de produtividade, ela vai falar de planner, vai falar de administração do tempo, tal. Mas não é só sobre isso. E você sabe que aqui no Constelação Responde, a gente responde como o nome diz, né? À luz da constelação. Então a gente vai se aprofundar. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho que não é só uma técnica. Tem uma questão do como você se sente, né? Tem uma questão de energia nisso. No segundo ponto aqui, ó, nós vamos falar sobre o que rouba o seu foco nessas tarefas longas, tá? Então, precisamos entender aí quais são os inimigos, né? O que está distraindo a gente. Depois a gente vem para a parte prática, porque não adianta só eu saber o que está acontecendo, tal, mas se eu não fizer nada para mudar isso. Aí nós vamos falar sobre os princípios sistêmicos para a gente manter o foco. Eu vou trazer algumas dicas aí bem importantes com base na constelação. E para fechar, eu vou mostrar para vocês uma estrutura aí mais prática para você ter mais resultado, mais consistência, que é algo tão importante para o crescimento profissional. Então, eu vou trazer uma estrutura prática para você ter essa consistência, né? Ter esse foco nas tarefas mais longas. Então, bora lá, bora, como dizia minha mãe, vamos começar do começo. Então, como eu falei, né? Foco não é só uma técnica. Quando a gente traz para a visão sistêmica, a gente passa a entender o seguinte, ó, que o foco ele não vem só da força de vontade. É claro que ter força de vontade, querer, né, ou se esforçar é importante, mas o foco ele vem de um fluxo. Quando você está no fluxo da vida, e por isso que eu falo muito que eu amo a visão sistêmica, porque a visão sistêmica é um estilo de vida, não é uma técnica, uma teoria, não, é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, tá? Quando você está no fluxo da vida, esse fluxo, ele naturalmente te coloca em movimento. Porque o que é sair do foco, né? Eu dou aquela travada, eu paro ou eu fico me distraindo com coisas que não tem nada a ver com o que eu quero, com o meu objetivo. Então eu vou me distrair com Netflix, eu vou me distrair com as minhas dores e dramas do passado, eu vou me distrair com o problema do vizinho, eu vou me distrair com o meu próprio problema. Aparece um problema para eu resolver,
Aí eu fico lá pensando o dia inteiro naquele problema, 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 problema. Aí minha energia fica baixa porque eu tô pensando no problema, que o problema é grandioso. Aí eu fico mal e saio do meu foco do que precisa ser feito. Então, quando a gente está no fluxo da vida, né? Eu entendo que eu sou uma adulta, e na vida das pessoas adultas, problemas acontecem e a gente vai olhar para o problema e ver o que, que pode ser feito. Se naquele momento nada pode ser feito, eu vou deixar aquele probleminha ali do lado e vou seguir minha vida. Não é? Você não pode, não posso fazer nada com o problema agora, então eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Vou dar um exemplo básico assim, ó, de uma conta para pagar. Vamos supor que vai vencer uma conta sua daqui 10 dias e já chegou o boleto e você normalmente você não tem dinheiro para pagar o boleto. Então você olha para tua conta, você não tem dinheiro para pagar o boleto. Só que o boleto vence daqui 10 dias. Aí você começa assim: eu não tenho dinheiro, o boleto vai vencer, e o que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar esse boleto, eu tenho que pagar. Aí você fica lá olhando o boleto, eu tenho que pagar esse boleto e tal. Só que, cara, agora você não tem o dinheiro e o boleto só vence daqui 10 dias. Então faz sentido você ficar pensando no boleto agora? É melhor, ok, hoje eu tenho dinheiro para pagar esse boleto? Não. Tá, e que bom que o boleto não vence hoje, né? Porque mesmo que vencesse, se você não tem dinheiro para pagar o boleto, você vai fazer esse dinheiro de alguma forma e depois você vai pagar o boleto com juros e tal. Não dá, guarda o boletim na gaveta, vai fazer o que precisa ser feito, que aí as chances aumentam muito mais, se potencializam de você fazer o dinheiro necessário e depois pagar o seu boleto. Não adianta você ficar pensando ali no boleto, porque não vai abrir um dinheiro da terra e cair na sua mão, né? Pelo menos não se você tiver essa vibração aí toda negativa, tá? Quando algo é muito longo, você tem uma tarefa muito longa, a nossa energia ela tende a se descolar. É como se a nossa energia ela saísse do presente e ela fosse para um medo, para uma cobrança, uma ansiedade. Por quê? A minha cabeça vai lá para o futuro, a minha mente me leva lá para o futuro, aí eu fico pensando assim, nossa, vamos supor, ó, eu falei para vocês que nós estamos na aula número 28. Aí vamos supor que eu tivesse colocado uma meta de gravar 100 aulas, ter 100 vídeos aqui do Constelação Responde. Eu quero que vá além, tá? Eu quero infinito aqui. Mas vamos supor que eu tivesse colocado essa meta. Aí, pô, tô na 28. Caramba, 28. Faltam. Depois que eu terminar essa, ainda faltam 72 aulas. Nossa, aí eu já saio do presente. Pronto, saí do presente. Eu já fui lá para frente, né? Ai, será que eu vou conseguir gravar todas essas aulas? É muita aula. E se vierem muitos outros projetos de trabalho? E se eu não der conta? E se vier um hater? E se começarem a falar mal dos meus vídeos? Aí eu começo a ficar ansiosa. Nossa, mas que hora que vai acabar tal? Ou eu começo a me cobrar. Caramba, mas eu tenho que gravar mais rápido. Eu tenho que gravar mais conteúdo por semana, sabe? Você sai do presente. Aí a sua energia, novamente, sua energia, ó, vai lá pro pé, você se sente mal, e se sentindo mal, você fica improdutiva, porque você já reparou isso, né? Você já reparou que quando você não tá bem, sabe quando você não tá bem? Sabe quando você tá ali de bode, você tá assim, putz, tá mal, tá mal? Seu dia não rende, você não funciona direito, assim, você não fica legal. Então, ó, o segredo aqui, pega isso, ó. Ó, se você pegar isso aqui, você já pegou tudo. Você tem que se sentir bem a maior parte do tempo. Você tem que se sentir bem. E eu sei que é desafiador. Por quê? Porque a vida, ela nos apresenta com muitos desafios. Para você ter uma ideia, ó, eu tô gravando esse conteúdo aqui numa segunda-feira. É mais ou menos, quer ver? Ó, vou até dar o time para vocês. São 14 horas aqui, 14h03, para ser mais precisa. Se você soubesse a enxurrada de problemas que já se apresentaram hoje na minha vida, sem brincadeira, das 5h30 da manhã até agora, porque eu falei assim, opa Deus, calma aí, né? Calma lá. E eu falei, esse é meu dia de sorte, esse é meu dia de sorte, tudo vai se resolver, vai dar certo. E eu tô aqui, ó, fazendo meus exercícios de vibração,
né? Já pratiquei minha gratidão. O que eu já fiz? Ó, pratiquei minha gratidão várias vezes. Estou o tempo todo. Tô grata por ter vencido e tá aqui gravando essa aula. Já tô grata, ó. Tô grata porque eu tô gravando essa aula, de verdade. Tô feliz aqui de estar gravando. Porque se eu tivesse deixado a bad, né, me pegar e, vou pro sofá, vou assistir uma série e tal, poxa, não teria. Ia chegar no final do dia, sabe o que ia acontecer? Ia estar pior ainda, porque ia falar assim, pô, me programei, eu tinha que gravar aula, tinha que atender os clientes, eu tinha que gravar podcast, tinha um monte de coisa para fazer hoje e eu fui lá, né, ficar mal no sofá. Aí ia ficar o quê? Pior ainda, tá? Então, ó, procura, vieram os problemas, vê o que você consegue fazer agora, o que você pode fazer, né? Tá aqui o problema, analisa ele. Tem alguma coisa que você pode fazer agora? Tem, não tem? Manda, guarda ele ali no cantinho, né? Faz as suas orações aí, fé é muito importante. Hoje cedinho eu tive a minha terapia e aí eu trouxe uma questão, né? Até uma questão pessoal que eu tô passando para dividir com a minha terapeuta, e ela falou muito a questão da fé, né? Você ter a fé, e a fé é acreditar naquilo que você não vê, né? E tem alguns problemas, gente, que eles fogem da nossa mão. Tem problema que é assim, né? Tem problema que estão que o problema tá ali na nossa mão. Eu falo que esses são os melhores, né? Porque, eu vou lá e resolvo. Agora, tem alguns problemas que não depende só da gente, né? Depende do outro e depende de Deus. E a gente tem que fazer a nossa parte, o resto é aguardar, confiar. É fácil? Não é. Mas quando a gente entende isso e trabalha um princípio que eu tinha uma mentora que ela falava, nada vai faltar. Nada vai faltar. E, gente, esse é um princípio importantíssimo para nós trabalharmos na nossa vida. A certeza que nada vai faltar. Tá, olha só, foco, ele é uma consequência de você estar no presente, tá? No aqui e agora. Por exemplo, agora, a minha questão é gravar essa aula, é concluir essa aula, é que eu consiga concluir essa gravação aqui para você. Então, é com isso que eu tenho que me preocupar, é aqui que tem que estar a minha atenção. Eu não posso estar aqui gravando essa aula pensando nas outras coisas que eu deixei ali fora do escritório. Não, eu tenho que estar aqui, ó, tá? É você ficar em paz, essa paz que a gente muitas vezes só consegue por meio da fé, né? Essa fé de acreditar naquilo que você não vê, nada vai faltar, tá? E você está em ordem internamente. O que é essa ordem, né, na visão sistêmica? Essa ordem é eu estar no meu lugar, né? Qual que é o meu lugar nesse desafio que eu estou enfrentando? Qual é o meu lugar nessa tarefa que eu tenho que fazer? Será que eu não estou pegando a responsabilidade de alguém e trazendo para mim? Será que eu não estou querendo ajudar quem não quer ser ajudado? Será que eu não estou me sobrecarregando para querer ser uma pessoa boazinha ou para ser validada por alguém? Então eu preciso estar em ordem, tá? Internamente, sabendo qual é o meu lugar. Agora que você entendeu o nosso ponto 1, né, que foco não é só uma questão de técnica, não adianta você comprar o melhor planner se você. Eu, inclusive, estou esperando meu planner chegar. Já comprei meu planner, estou esperando ele chegar. Mas não adianta eu comprar o melhor planner se eu não estiver com a minha energia bem trabalhada, eu estiver no meu lugar de força. E agora eu vou para o ponto 2 aqui com você, que é entender o que distrai a gente. Meu Deus, o que tira a gente do foco? Né? Então, o estar no futuro, que eu já comentei aqui, tira a gente do foco. Aquele tipo de pensamento. Será que eu vou dar conta? Nossa, será que eu vou dar conta de gravar semanalmente vídeos com respostas lá para o Constelação Responde? Será que eu dou conta? Será que eu dou conta de passar naquela prova, de passar naquela entrevista? Será que eu dou conta de trabalhar o marketing do meu negócio? Né? Essa energia sua, ela começa a ir para onde? Para querer controlar os resultados. Né? Aquela necessidade do controlar o mundo, controlar o cosmos, né? Quando eu quero estar no fim, né? Antes de estar no caminho, eu rompo o fluxo. Toda vez que eu
eu tô lá no resultado, e esse aqui, ó, presta atenção, é um problema grande nosso como seres humanos. Nós queremos algo, então a gente tem um objetivo, a gente quer algo, tá? Só que nós somos imediatistas. Aí eu quero já aquilo hoje, agora, tal. Enquanto eu não tenho, aí eu fico triste, eu fico mal, eu fico alimentando como que vai ser, como que vai. Eu não coloco assim a minha energia, o meu entendimento. Eu acho que é isso, é você entender que esse processo ele faz parte, né? Ele faz parte da nossa rotina. Tem um reverendo que eu acompanho muito o trabalho dele, eu gosto muito como ele se posiciona, que ele fala sempre o seguinte: toda vez que eu ouço o conteúdo dele e tal, ele tá falando assim, gente, a nossa vida aqui é muito breve, né? Nesse plano espiritual, né? Nossa estadia aqui ela é breve. Então, vamos, o tempo que nós estivermos aqui, vamos viver com qualidade de vida. É tão simples isso, gente, mas é tão comum nós deixarmos de viver isso, nós esquecermos isso, porque eu tenho vivido um momento, né, acho que por ser 40 a mais, que eu tenho acompanhado o envelhecimento, né, dos meus pais. Meu pai, inclusive, faleceu. Minha mãe, né, já não tem mais a mesma força, coisas que, nossa, minha mãe fazia. Parece que assim, de repente, sabe aquele filme De Repente 30? Gente, parece que na minha vida, assim, eu, de repente, meus pais envelheceram, sabe? Tipo, um negócio desse, assim. E eu passei por um evento que eu fui morar em Portugal. E eu e meu marido falamos muito isso, né? Meu marido sempre fala: caramba, eu deixei um pai no Brasil, fui para Portugal, fiquei lá em 2 anos fazendo um mestrado, né? Que meu marido foi para lá fazer um mestrado. Quando eu voltei, eu tinha outro pai aqui, porque meu sogro, ele acabou adoecendo, tudo, e hoje ele está numa situação bem, bem difícil de saúde, sabe? Então, a gente começa, quando você tem próximo a você, esses casos, você começa a dar mais valor na brevidade da vida. Como a vida ela é rápida, né? É uma coisa que desde criança a gente tem contato, né? Você tem lá um vozinho que adoece e falece, um vizinho tal, mas parece que quando é mais próximo, assim, um pai, uma mãe, eu olho assim, por exemplo, o Paçoca, né, que é meu cachorro. Gente, ele tá com 10 anos, né, mais de 10 anos. Eu olho assim, como assim ele tá com mais de 10 anos, né? Ele é um bebê, ele é meu bebê. Para mim, ele é um bebê. E hoje é estranho, porque eu saio com ele na rua, às vezes as pessoas param assim, perguntam, ele tem quantos anos? Eu falo, 10 anos e 3 meses. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, eu tinha um cachorro que ele viveu, um cachorro assim, né, um labrador, ele viveu até os 12. Eu olho e falo assim, hã? Né? Aí o outro olha assim, nossa, o meu viveu muito, 17 ou 17, eu já faço a conta, poxa, como assim? Sabe? Então, você começa a olhar o quanto a vida é curta. Então, enquanto você estiver aqui, viva com qualidade de vida. E quanto mais assim, cada dia mais isso tem me tocado, sabe? Eu acordo e falo assim: não importa, eu vou viver o melhor da vida. Hoje é meu dia de sorte, eu vou ser feliz hoje com aquilo que eu tenho. Então, isso nos traz para o estado de presença. Então, tira aquela responsabilidade do eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Sabe? Claro que tem muitas coisas que eu quero na minha vida, eu tenho certeza que tem muitas coisas que você quer. Se não fosse assim, você não estaria aqui assistindo uma aula como essa. E que bom que tem muitas coisas que você quer. Porque senão você tá vivendo uma vida sem graça, né? Tipo, já pensou? A gente tá aqui por tal. Mas a gente precisa lembrar que a rotina, que o dia a dia, porque ó, a maior parte do tempo, gente, a gente passa trabalhando, a gente passa ali cuidando da casa, indo fazer atividade física, fazendo ali coisinhas rotineiras, né? Essa é a verdade. São poucas as vezes que a gente está viajando, que a gente está numa festa, que nós estamos ali no salão sendo maquiada para uma festa. A não sei que você seja Ana Maria Braga. Ana, se você está assistindo meu vídeo, ó, te amo, sou sua fã. Adoro Ana Maria Braga, gente. Mas se você não for Ana Maria Braga ou afins, uma atriz aí,
Cara, são raros os dias que você tá lá no salão, né, se preparando para uma festa, tal, e é assim, né? Então, por isso que a gente precisa, a nossa rotina, aquele nosso dia a dia que tá ali, faz a comidinha, cuida do filho, cuida do cachorro, tal, valorizar e fazer com que seja o melhor, o mais agradável, o mais gostoso ali possível. Uma outra questão que rouba a gente das tarefas longas, do nosso objetivo, é a culpa, é o sentimento de culpa por ou você achar que você não está dando conta, que você não está sendo rápido o bastante, que você não está sendo direito, fazendo direito, ou a pressão interna mesmo, né? A culpa, nesse caso, ela te traz para uma sensação de dívida. Ah, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter acordado mais cedo, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter me empenhado mais. Aí você se sente culpada. E culpa, se você for olhar na escala de Hawkes, que é aquela escala que mede a vibração energética, culpa é o sentimento que está lá no pé, ó, tá lá embaixo. Culpa drena a sua energia. Pensa numa coisa que você não pode sentir na vida, é culpa. Se sentir culpada por algo que você fez ou deixou de fazer, cara, se perdoe, né? Veja aí, olha, colha os aprendizados, compreenda que você fez o que era possível com a consciência que você tinha e segue o barco, tá? Não dá para você ficar assim, se cobrando eternamente. Outra coisa que te tira do foco é raiva acumulada, porque raiva é tipo uma energia assim dispersa. Então, tá com raiva, isso acontece muito em ambiente profissional. Você tá com raiva do colega de trabalho que não cumpriu um acordo que tinha com você. Você fica com raiva do chefe que te delegou uma coisa que não é justo ou te deu um feedback que você não concorda. Você tá com raiva porque aquele cliente não fechou o trabalho com você e você tinha expectativa, você tinha colocado toda uma expectativa de que o cliente ia fechar. Então, aí você começa a ficar com raiva, né? Raiva do cliente, raiva do chefe, raiva do sistema. E isso tira você do foco, porque é isso, essa raiva, você fica ali que nem a sua energia fica toda dispersada. Não está canalizada para você fazer aquilo que você deseja. E uma outra coisa que rouba você do seu foco é a escassez, tá? Tipo assim, como se escassez mesmo de tempo. Então, eu não tenho tempo. Você fica naquela, eu não tenho tempo, eu não dou conta. Aquele sentimento, a escassez de que falta algo em você, tá? Mas não dá porque eu não tenho capacidade, porque eu não dou conta. E se eu fizer isso e eu errar? Então, aquela sensação de que você não está completa para fazer essa tarefa, de que você não é boa o suficiente para fazer essa tarefa. Isso também te tira do foco. Isso aí começa a se questionar. Mas eu vou fazer. Eu trabalho muito com profissionais em transição de carreira para trabalhar, inclusive, na área de desenvolvimento humano, mentores, terapeutas, e a maioria, né, não tem jeito. Hoje em dia, se você vende algo, é importante você estar nas redes sociais. Então, olha, prova disso eu estou aqui, né? O YouTube é uma rede social. Porque é a forma das pessoas te conhecerem, conhecerem seu trabalho, criarem uma afinidade com você. Por exemplo, você pode aqui assistir minha aula e falar assim: nossa, eu quero me aprofundar, eu queria estar mais perto da Flávia, eu vou fazer uma constelação com ela, ou eu vou fazer parte do portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento, para poder acessar os conteúdos lá de uma forma estruturada, tal. Então é uma forma de você divulgar o seu trabalho, né? Assim como em outras redes sociais que eu estou presente. E aí a pessoa, né, pegando esse exemplo aí de alguns clientes, ele sabe que é importante ele estar lá na rede social. Todo mundo que vende, seja lá o que for, você pode vender régua, né? Se você for falar lá na rede social como a sua régua Pink é legal, vai funcionar. As chances são que você venda melhor. Mas aí a pessoa começa, mas eu não sei falar direito, a minha comunicação não é boa, a minha casa ela não é mega adequada para ficar aparecendo na rede social, eu não tenho uma câmera legal, eu não tenho
um celular legal para filmar, enfim. Aí você começa a entrar num looping de mil coisas que faltam e você deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, essa escassez, né, de você achar que não tem o recurso suficiente, tanto externo como interno, isso também te tira do foco e você acaba não fazendo o que precisa ser feito. E por último, né, é a falta de priorização mesmo, né? Porque foco é uma decisão, é você decidir que essa tarefa ela é importante para você, que cumprir, terminar essa tarefa, concluir esse projeto, vai te ajudar, vai ser bom para a sua vida, você vai ter resultados disso, e aí você decide. É comum, gente, eu receber muitas perguntas, né? Ah, mas como tal coisa? Como não sei o quê? Como ter mais energia? Como. E assim, a decisão, ela sempre vai estar nessa resposta, né? Ah, como perdoar? Como. É uma decisão. Não tem como não ter o verbo decidir nessa resposta, porque você tem que decidir. Porque se você não decidir, você vai ficar nesse looping, sabe? Eu sei que muitas vezes nós, principalmente nós que somos apaixonados por autoconhecimento, a gente entra nessa ideia de que eu vou conhecer mais uma ferramenta, vou fazer mais uma ferramenta e algo vai acontecer, e que vai ter um pilim-pim-pim e eu vou mudar. Isso acontece muito com espiritualidade também, né? As pessoas vão, rezam, oram, buscam uma intervenção divina lá, esperando que uma mágica interna aconteça, blum, aconteceu e. Só que, na verdade, assim, eu falo sempre que Deus é muito educado, né? Ele é extremamente educado, ele é muito gentil. Na Bíblia fala até que tem uma passagem que fala, né? Jesus está à porta e bate, tal. Eis que estou à porta e bato. Porque é gentil, ele não vai lá e dar uma porrada, um chute na porta e entra, né? Então, você tem que decidir. A partir do momento que você toma uma decisão, aí, ok, você vai passar pelo seu processo aí entra uma mudança de hábito, né? Entra você se desfazer de algumas crenças, ressignificar, na verdade, algumas crenças, se desfazer de algumas dinâmicas ocultas, e aí entra o teu processo. E bora agora que nessa terceira parte, eu quero falar um pouquinho sobre alguns princípios da constelação para nos ajudar a manter o foco. Então, na verdade, eu separei aqui, ó, o primeiro princípio é você estar no aqui e no agora como um primeiro passo. Então, vigia os seus pensamentos, né? Eu falei da Bíblia, eu vou trazer a Bíblia de novo. A Bíblia fala sobre vigiar e orai. E sabe sobre o que é isso? São os pensamentos. Vigia os teus pensamentos, né? O que você tem pensado? Será que você não está ali fazendo uma coisa e começa a vir aquele pensamento de você não merece, você não consegue, você não dá conta, você não é boa. Aí você entra num namoro com esses pensamentos, você fica ali e tal e trava total. Então, assim, ó, fica no aqui e no agora. Vieram esses pensamentos, eu uso uma técnica que eu vou contar para vocês, vocês vão me achar maluca. Mas eu faço assim, é que eu aprendi com o meu professor, então como eu aprendi com ele, eu fico de boas que eu não sou maluca, tá? Vem os pensamentos, assim. Aí, quando eu percebo, eu tô lá namorando, eu tô lá emaranhada, tô mergulhada naqueles pensamentos. Aí, a hora que eu percebo, eu falo assim, pô, Flávia, de novo? De novo, Flávia? De novo você tá pensando, de novo você tá pensando nesse negócio? De novo você tá aí falando isso? Aí eu, opa, peraí, acordei, saio dessa e vou pensar outra coisa, vou fazer outra coisa. Então a gente traz esse lúdico para nos ajudar a sair desse looping, sabe? De pensamento ruim, de pensamento negativo, que não te leva para onde você quer, só vai te trazer para um estado de ansiedade, né? Porque o sair do aqui do agora, se você não está no aqui no agora, você está indo para onde? Ou para o futuro, que traz uma ansiedade, se você vai dar conta, tal, ou para o passado, lembrando dos seus dramas do passado, tá? Então, aqui e agora. Segundo ponto, tá? O movimento, ele sempre tem que ser fluido. Eu tenho um mantra, né, que o que é de Deus é fluido. Então, assim, ó, se tá pesado demais, talvez seja um sinal de que o caminho você tá meio desalinhado aí.
E claro, gente, tem uma linha tênue entre ser desafiador, merecer aí um esforço, de estar pesado demais, ó. Trazer de novo aqui um exemplo dessa aula. Me dá trabalho vir aqui gravar essa aula? Claro que dá, né, gente? O que não dá trabalho? Comer brigadeiro, chupar sorvete. Mesmo assim dá trabalho porque eu tenho que ir lá. Ou eu tenho que ir lá na doceria comprar o brigadeiro, ou eu tenho que ir lá na cozinha e fazer o brigadeiro. Então, mesmo assim, dá um trabalho, tá? Mas não tem jeito, gente. Vir aqui gravar aula dá trabalho. Então tem meu esforço, eu tenho que minimamente estar aqui apresentável, né? Eu não vou vir aqui toda com o cabelo bagunçado, com aquele coque assim, toda minimamente eu tenho que estar arrumadinha, tal, tenho que me preocupar. Antes de eu apertar o play aqui e gravar, eu testo a luz, eu testo o som, depois tem um iniciozinho assim, que a Mari, que trabalha com a gente, vem dar uma editada. Então tem um cuidado, dá um trabalho. Eu tenho que depois subir a aula para o YouTube, tenho que pegar a capa do vídeo que a designer faz. Antes de tudo isso, eu tenho que alinhar com a designer o tema da aula, qual que vai ser a capa que ela vai fazer. Então dá trabalho, gente. Agora, dar trabalho, ser esforçado é diferente do que quando você vê um negócio assim que tá. Eu tenho uma palavra que é do meu vocabulário, que eu falo assim, tá encralacrado. O negócio não vai. É diferente. É quando o negócio assim parece que você tenta para tudo quanto é lado e o negócio não vai, sabe? Não dá. Então, vá. E aí entra o autoconhecimento. E não é só o autoconhecimento sobre você, é também o autoconhecimento sobre o cenário à sua volta, sobre os sinais que a vida está dando. Vai reparando assim, né? Se tem uma fluidez. Uma outra questão, tá? Um outro princípio é o estado de ordem interna, tá? Quando você fica em ordem internamente, tá? Ordem dentro de você, você ganha clareza do que está fora de você, tá? Quando você internamente está em ordem, você ganha clareza sobre a situação externa. Então, assim, ó, quando você vai fazer uma tarefa, você vai entrar numa tarefa que é longa, se pergunte assim: eu aceito fazer essa tarefa? Eu aceito? Porque aí já está um ponto. Se você não aceita, se você é contra fazer essa tarefa, se você vai fazer um negócio porque você está sendo totalmente obrigada, já vai dar ruim, entendeu? Aí você vai precisar analisar. Vamos supor que você fale para mim, não, Flávio, não aceito, eu tô fazendo porque meu chefe mandou. Então, aí precisa trabalhar isso dentro de você. Você vai conversar com o seu gestor? Por que você não está aceitando? Será que não tem uma dificuldade aí de respeitar a hierarquia? Então, você precisa processar isso dentro de você, trabalhar isso em você. Outra coisa, essa tarefa faz sentido para o meu caminho? Faz sentido essa atividade para o caminho que eu trilhei? Porque olha só, quando eu escolho vir aqui gravar esse vídeo para você, isso aqui faz super sentido para o caminho profissional que eu tracei para mim. Faz muito sentido, entende? E outra pergunta, eu estou inteira aqui? Eu estou aqui gravando essa aula agora, eu estou inteira? Então se pergunta, quando você vai começar uma tarefa, eu estou inteira aqui? Eu estou num estado de presença aqui? Tá? Se você tiver com a cabeça em outro lugar, porque está se preocupando com outra coisa, veja se não vale a pena você primeiro resolver isso, ou é uma coisa que não dá para resolver. Então faz aí uma prática de gratidão, uma meditação, alguma coisa que te traga para esse estado de se sentir inteira para a atividade. Tá? E por último, nessa parte das orientações aí da constelação, trabalhar a questão do pertencimento ao processo, tá? Você tem que sentir que você pertence a esse processo. Foco, ele está muito envolvido o pertencer ao caminho, não é só resultado. Se eu ficar naquela postura que eu só quero o resultado, o resultado, o resultado, o resultado, o resultado, eu tô na postura da criança birrenta, a criança que só quer o brinquedo. Eu quero brinquedo, papai. Sabe aquela criança que você era? Eu quero essa boneca, eu quero essa boneca, eu quero. Você não sabe quanto custa, você não sabe se sua mãe tem o dinheiro, você não sabe se ela pode comprar. Você quer a boneca.
Você tá ali igual uma criança fazendo birra que quer a boneca. Agora, a pessoa adulta, ela sabe que para ter a boneca tem um processo, tem um trabalho que precisa ser feito para ganhar o dinheiro, para com o dinheiro ir lá na loja comprar, sabe? Aí você sabe que o processo pertence. O processo ele faz parte. Você dá um lugar a um processo na sua vida, tá? Você deixa o processo pertencer, você não fica fugindo, você não fica correndo, não quero o processo, não quero, eu só quero a minha boneca. Não, você sabe que o processo pertence, tá? Agora vamos trazer um pouquinho mais ainda de técnica aqui, né? Eu falei, né, que a questão do foco, ela não é só técnica, mas sim, tem o que é técnica, tem o que é prática, né? Então, primeira coisa assim, ó, para qualquer tipo de tarefa, mas aqui a gente está colocando uma lupa, né, em tarefas longas. Tem uma intenção, tenha clareza, né? Antes de você começar, qual que é a intenção dessa tarefa aqui, né? O que que essa tarefa ela contribui para a minha carreira? Eu, quando eu vim aqui gravar o vídeo, eu tenho uma intenção clara. Eu tenho desde o momento que eu criei esse quadro no YouTube, né? Constelação Responde. Eu sabia o que eu queria, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero alcançar aqui com esse quadro. Então eu preciso ter essa intenção clara. E você em tudo que você vai fazer. Né? É você também trabalhar muito a sua ação no presente, ó. Não ficar pensando na tarefa inteira. Isso aqui, ó, é muito importante. Meu professor bate muito nessa tecla comigo. Ele fala assim, Flávia, você tem uma tarefa que é muito longa, muito grande mesmo, e vai ser extenuante para você. Ele sempre dá o exemplo de como se você fosse escrever um livro. Pensa assim, ó, pensa que você fosse escrever um livro. Quando você pensa em escrever um livro, pô, dá preguiça, né? Deixa eu pegar um livro aqui, ó. Imagina que eu vou pegar e vou escrever aqui esse diário, né? O meu diário Story, tá? O diário, ó, ele traz 366 lições. Gente, imagina que eu resolvo agora escrever o Diário da Flávia. Um diário com 366 lições sistêmicas para a sua carreira. Nossa, já me deu preguiça, gente. Já não achei uma boa ideia, tá? Porque eu vou ter que escrever 366 lições. Aí, o que que meu professor fala? Ele fala assim, ó, faz o seguinte, escreve a lição 1. Vai lá, escreve a 1. Esquece as 365 restantes. Fala assim, ó, eu tenho que escrever uma lição. Mas eu tenho que escrever. Ah, então vou sentar aqui, ó. Vou sentar no meu escritório, eu vou escrever uma lição. Aí eu sento, uma lição. Aí eu falo assim: beleza, uma lição dá, uma lição eu vou escrever. Aí eu escrevo uma. Beleza, uma lição, né? Foi tão. Cada lição é uma paginazinha, tão rapidinho. Aí eu terminei. Quer saber? Eu vou aproveitar e vou escrever outra. Aí eu escrevo outra. Quando eu vi, eu terminei e fiz 3 lições. Ok. Aí vou dormir e tal, dia seguinte, vou escrever mais uma lição. Então você foca naquele pedacinho da atividade. Você não coloca a sua energia para pensar na tarefa inteira, senão você não sai do lugar. Se eu for pensar em escrever 366 lições, se eu for pensar, gente, em gravar 100 vídeos para o YouTube, eu falo, meu Deus. Ó, de verdade, estou falando agora um exemplo real, real mesmo. Eu tô na aula 28. Eu nem percebi que eu gravei 28 aulas. Não percebi. Eu não lembro quando eu comecei. Tá? De repente, ó, espirrei. E eu tenho um podcast também, né? No podcast, eu tô, se eu não me engano, eu tô na aula, no conteúdo, no episódio 92, gente. 92. 92 podcasts. Eu nem imaginava. Lógico que, né? Falar que eu nem imaginava, não. Mas sabe aquela coisa assim? Eu queria. Mas eu falo assim, será que eu vou chegar nesse número? Entende? Você vai fazer. Por quê? Porque tanto aqui no Constelação Responde, como no podcast, meu foco tá no próximo episódio. Ponto. Meu foco aqui agora tá nessa aula. Eu tô na 28. Eu não tô nem preocupada com a 29. A 29 eu não sei nem o tema. Eu tô focada na 28. A hora que eu terminar essa aula, aí vem, ó, um ponto. Eu vou até passar ali na frente. Ele era o quarto, eu vou passar ali na frente, ó. Vem o quê? O fechamento com gratidão.
A hora que eu terminar essa aula, gente, eu agradeço. E como eu achei que a aula ficou muito boa, eu agradeço mais ainda, tá? Eu agradeço. Isso é importante, você fechar a atividade. Sabe como que a gente fecha? É agradecendo, porque a hora que a gente agradece, é como se a gente se auto-reconhecesse. E isso falta. Muitas vezes, quando a gente fala em carreira, eu ouço muito meus clientes reclamarem assim: ah, eu não tenho reconhecimento, meus clientes não me reconhecem, o mercado não me reconhece, meu chefe não me reconhece, a empresa não me reconhece. Mas sabe o que tem que acontecer primeiro? É você se reconhecer. Porque você está esperando o reconhecimento externo. E ok, é muito bom. E eu também quero, tá? Todos nós queremos. Quando você me manda uma mensagem ou você escreve aqui, né, na aula, no comentário, fala assim: "Nossa, Flávia, que aula bacana, tal". Essas aulas elas são colocadas lá no portal Trinity, né, que é a nossa escola de desenvolvimento profissional. E lá, quando eu ouço, nossa, eu amo esse quadro, eu adoro esse quadro. Nossa, quando você faz isso, gente, se você soubesse como eu sinto, como eu fico grata, além de me sentir grata, me sinto feliz, você ajuda muito o algoritmo a trabalhar ao nosso favor, porque isso aqui, não sei se você sabe, mas quanto mais gente comenta, se inscreve no canal, curte o vídeo aqui dentro do YouTube, mais a plataforma YouTube entende que o conteúdo é legal e distribui esse conteúdo para mais pessoas. E quando você faz isso, eu gravo a aula e você me ajuda curtindo, comentando, se inscrevendo ou distribuindo o link aí para alguém, você também está ajudando com o mundo melhor. Sabe por quê? Eu abro aqui, a hora que eu abro o meu computador, abre a internet, já vem aquelas notícias, ó, 99% das vezes são notícias ruins. São notícias assim, nossa, hoje, gente, hora de manhã, era cedinho. Fui abrir o computador para fazer minha terapia. Quando eu abri esse computador para entrar lá na internet, para acessar o link, não foi uma notícia, não vou nem falar o que, que é para não baixar a vibração, mas foi uma notícia que eu li assim, porque sabe quando você tá. Vai procurar ali onde clicar, você lê a manchete e fala: Meu Deus, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Então a gente é bombardeado de notícia ruim. Então vamos fazer a nossa parte de ajudar a internet a propagar um vídeo bom, sabe? Mas muitas vezes não tem o comentário, né? Não tem a curtida tal. E eu sei por quê. Eu sei que muitas vezes não é que a pessoa não tá vendo tal, porque eu consigo ver as visualizações. Mas é porque às vezes a pessoa está assistindo o vídeo correndo na academia, lavando a louça, dirigindo, e às vezes ela não consegue parar. Aí, se eu for entrar no meu pensamento aqui, na minha loucuragem, que nossa, porque ninguém curte, porque ninguém não sei o quê, porque eu vou ficar triste e nada vai acontecer. Então eu entro, depois que eu encerro aqui a gravação, eu comemoro, eu falo que bom, consegui gravar a aula 28, uhul! E já eu me reconheço. Eu me reconheço, porque sabe, nesse momento eu já me preenchi. Se o teu reconhecimento vier depois, eu vou agradecer muito e isso vai potencializar a minha alegria. Mas eu já tô alegre, porque eu gravei a aula. Percebe isso? E o ponto aqui que eu pulei, né, para falar desse fechamento com agradecimento, é você manter o ritmo, consistência, tá? Porque olha só, mais importante do que a velocidade, quando a gente está falando de tarefas longas ou de objetivos longo prazo, mais importante que a velocidade é a consistência. Então, eu vou pegar de novo meu exemplo aqui do gravar o vídeo. Tem muita gente que, quando pega uma missão como essa, a pessoa senta e fala assim: eu vou tirar um dia e vou gravar um vídeo o dia inteiro, vou ficar o dia inteiro gravando vídeo. E tá tudo bem se você faz assim e se isso funciona para você, tá? Não tem nada de errado. Agora, o que, que eu falei para mim mesma? Quando foi para mim começar, eu vou toda semana gravar um. Toda semana eu tenho que gravar um. Toda semana eu tenho. Aí já aconteceu de terem semanas que eu gravei dois. Ó, que legal. Pô, eu gravei dois. Né? E assim é possível quando, às vezes que aconteceu, eu ficar muito gripada. Aconteceu, gente, uma semana que eu fiquei uma semana sem internet no escritório. Teve uma mini férias que eu tirei aí o mês do ano. Então, com isso, né, essa folguinha, não faltou Constelação Responde nenhuma semana. Por quê? Porque eu consegui, tiveram semanas que eu consegui gravar mais que uma vez.
Mas qual que é a minha consistência? Qual o meu fluxo? Gravar uma vez por semana. Se eu conseguir mais, eu faço, se não, é uma vez por semana. Então, esse é você encontrar, e aí entra o autoconhecimento. Mais uma vez um exemplo. Eu não funciono de tirar um dia para gravar tudo. Tem gente que adora, porque a pessoa se prepara, se arruma, se maqueia, tal. E eu não. Eu fico muito cansada. Se eu quiser modelar essas pessoas e falar, eu também vou fazer assim. Eu, Flávia, se eu pegar um dia só ficar o dia inteirinho gravando, eu fico cansada. E aí eu entendo que isso vai me desanimar, vai drenar minha energia e também a qualidade do conteúdo piora. Porque para eu entregar para você um bom conteúdo, a minha energia tem que estar elevada. Então aí entra o autoconhecimento. Como eu funciono? Não, eu funciono melhor, eu vou gravar uma vez por semana e a semana que eu conseguir, eu gravo mais um. Às vezes acontece, por exemplo, um cliente desmarca com antecedência. Ah, Flávia, amanhã eu vou ter uma reunião, ou vou viajar, eu vou cancelar a nossa sessão. Aí eu, beleza, o que eu faço? Eu coloco ou um podcast, ou eu coloco uma gravação do Constelação Responde no lugar. E assim as coisas ganham um fluxo. Beleza, fez sentido para você falar sobre tarefas longas, meta a longo prazo, nessa visão, essa visão que é mais profunda da constelação? Então, se fez sentido, olha eu aqui novamente já pedindo para você fazer sua inscrição aqui no canal do YouTube, que é muito importante para mim, deixar seu like, um comentário, um sinal de fumaça. E muita gratidão por você estar aqui comigo e a gente se vê na próxima aula, que é a aula 29. Tchau, tchau!